E aí, meus irmãos, tudo bem? Por que que eu hoje, comendo lixo, sou muito mais feliz do que quando eu tinha tudo para comer, tinha tudo que eu queria e tinha depressão e era triste, era infeliz, mas hoje eu tenho a paz que eu sempre busquei, a alegria e não me importo de estar passando por dificuldades assim. Dificuldades, entre aspas. E a resposta para isso é porque eu conhecia Jesus. Conhecia Jesus, me arrependi dos meus pecados, e no momento que isso aconteceu, a paz que eu sempre buscava na vida eu encontrei, o meu vazio foi o vazio que eu sentia dentro da minha alma foi completamente preenchido. E desde então, há quase 3 anos, mais ou menos, eu sinto essa mesma paz no meu espírito, na minha vida. Então, não importa as dificuldades que eu passo, a paz que eu sinto, ela não muda, a alegria que eu sinto, ela não muda. E é tudo que eu mais busquei. Além da certeza de que quando eu morrer, eu vou morar com Jesus. Então, eu me sinto, assim, eu realmente me sinto salvo. Eu não vejo mais a morte como algo que a se temer, mas algo a se esperar. Não que eu ativamente saio me atirando no meio dos carros, mas não é uma coisa que quando eu penso eu tenho o mesmo temor e insegurança quando eu tinha antes de conhecer Jesus. E uma das perguntas assim que eu gostaria também de responder nesse vídeo e de falar é, para você que não conheceu Jesus, por que que você tem tudo e não é feliz e eu não tenho quase nada e estou comendo lixo e sou feliz? Porque a alegria é uma coisa que é fruto do Espírito Santo. E para você ter o Espírito Santo e ter o fruto dele, você precisa fazer as pazes com Deus por meio de Jesus Cristo. Você precisa crer que Jesus é o teu Salvador, que ele morreu na cruz pelos seus pecados, ressuscitou 3 dias depois, e você se arrepender dos seus pecados. Porque o que te separa de Deus e da alegria, que é um fruto do Espírito Santo, da paz, que é um fruto do Espírito Santo, são os seus pecados. Nossos pecados é aquilo que nos separa de Deus. Deus é vida, o pecado é morte. Quando você peca, e você já pecou, todo mundo que já viveu aqui, com exceção de Jesus, já pecou, você está separado de Deus. E para você se unir a Deus, você precisa ser perdoado dos seus pecados. A consequência do pecado é a morte. Logo, se você tentar fazer boas ações, você não vai conseguir ser perdoado dos seus erros, dos seus pecados, das mentiras que você já contou, por exemplo. Você precisa que alguém que não tenha pecado morra por você, pois a vida dessa pessoa santa vai pagar a dívida de morte dos seus pecados. No caso, Jesus fez isso por nós. Então, quando você crê que Jesus é o seu Salvador e se arrepende, você recebe o Espírito Santo e você começa a desfrutar da alegria de ser perdoado e de estar salvo. Coisa que se você for rico você não vai ter. Se você tiver todas as mulheres ou caras que você quiser, você não vai ter essa alegria. Porque os prazeres carnais, eles são temporários. Você quer muito ficar com uma pessoa, você fica e depois perde a graça. Você quer muito ter um carro, mas depois que você tem, isso não importa. Não dá mais a mesma alegria do que quando você adquiriu. Você quer uma casa, aí você consegue a casa. E isso vale para tudo que você conquista, um cargo melhor. Então chega um ponto em que a vida fica vazia. Aí você pode até acabar usando droga, porque a droga ela dá uma sensação boa, mas depois que você usa, você também volta a ficar pior do que da primeira vez que você usou. Final das contas, a vida não oferece solução para os problemas da alma. E no final das contas, a pessoa pode ter tudo, mas ela ainda reclama de tudo, não tem gratidão por nada. E é infeliz porque ela simplesmente não tem a paz que só Deus pode dar. Então, eu tinha depressão, eu pensava em me matar e eu tinha tudo. Depois que eu me aceitei Jesus, eu conheci a alegria que eu sempre busquei, aquilo que a vida prometia me dar, sim, prometia, mas nunca pôde entregar, Jesus entregou para mim. Então, se hoje você tem tudo, está infeliz, aceite Jesus como teu Salvador. Arrependa-se dos seus pecados. Permita com que Deus mude a sua vida e mostre para você que, na verdade, tudo que você precisa é Jesus e não é as coisas que a vida pode dar. Mas agora, e para você que já é cristão e depois de um certo tempo você simplesmente, ou até, não sei como você conheceu Jesus, mas você só busca a Deus pelo aquilo que Ele pode dar. A minha pergunta para você se Deus te der comida boa ou dinheiro para você fazer o que você quiser, a comida pode dar o fruto do Espírito Santo? A viagem pode, o casamento pode, o cargo ministerial, a influência, o respeito das pessoas pode dar o fruto do Espírito Santo? E por que você mesmo, conhecendo a Jesus, hoje busca essas coisas e você só vai estar feliz quando Deus der isso para você?
muito provavelmente, é porque você está em desobediência a Deus. Você não está mais seguindo o seu propósito. Ou você encontrou alguma dificuldade que para você parece tão grande que você às vezes não consegue imaginar que Deus poderia te pedir para andar por esse caminho. Então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você tem o dom de profetizar e você sente mais a rejeição que você sofre por fazer isso, as pessoas não creem em você, o povo da igreja não acredita, e você para de profetizar. Bom, você desobedece a Deus para não sofrer a rejeição. E aí você para de viver o teu chamado. Você foi chamado para ser um missionário 100% do tempo, como eu sou. Mas você não acredita que Deus pode prover para você se você não tiver um emprego. Então você desobedece a Deus. E muitos de vocês, eu poderia citar inúmeros exemplos. Coloque o seu exemplo nisso que eu estou falando. Tiago 4,17 fala: quem pode fazer o bem e não o faz comete pecado. Se você tem um chamado e você não está servindo, você não está entrando nas dificuldades que Deus está te colocando para você vencer com a fé, e você está se apartando e você já está se calejando, esse vazio, essa falta de paz que você sente, primeiro que não vai ser preenchida com nenhuma bênção que Deus pode te dar. Boto entre aspas porque a maior bênção é realmente estar em paz com Deus e fazer a vontade dele. E não é receber alguma coisa de Deus, entende? Então se você hoje, tá percebendo que existe algo dentro de você que está te chamando para alguma coisa, mas você não consegue crer, irmão, creia que é Deus que quer que você vá por um caminho. Em segundo lugar, leia a palavra de Deus. Mateus 6 diz que não é pra gente se preocupar com as coisas aqui da terra. Comer, beber, vestir. Busca o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E aí cada um tem o seu exemplo, cada um tem a sua história, cada um tem o seu chamado. Mas eu hoje, da forma que eu estou, obedecendo a Deus nesse momento, depois de tantas provas e tribulações que eu já passei ao longo desses quase 3 anos de conversão, eu não sinto falta de nada. Eu sinto que realmente Jesus é o meu Salvador, eu sinto que Ele é tudo para mim e que eu acredito que você deveria lidar da mesma forma, porque só então você vai deixar de buscar a Deus e de se sentir vazio como você já está sentindo, e você vai realmente voltar, talvez até ao primeiro amor, não sei como, se você teve esse momento de primeiro amor. Alguns de vocês realmente conheceu a Deus pelo que Ele podia dar, não conheceu a Deus por quem Ele é e por quem Ele é. Fruto do Espírito paz, amor, alegria, são coisas que não é o que Deus dá que dá isso, mas na verdade é Deus mesmo, fazem parte das bênçãos espirituais que Ele pode oferecer para você. Por quem Ele é, não é algo que você, sabe, receba. Você pode perder se você viver em pecado, fato, porque você vai se separar dele, mas se você vive em obediência, você sempre vai ter esse fruto dentro de você. Enfim, eu acredito que seja isso. Deus abençoe a todos.